Glória a Deus. E diz assim: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, procurou curou os seus enfermos. Vamos ler de novo. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua presença estamos, ó Deus, e queremos pedir a Ti, Senhor, a misericórdia, ó Pai, e pedir que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Nos direciona, ó Deus querido, que o Senhor venha me usar, Senhor, nesta noite como um instrumento nas Tuas mãos. Senhor, não tenho nada a oferecer, eu sou também completamente dependente de Ti, Senhor. Então fala comigo nesta noite e também com a Tua igreja, ó Pai, para que nós possamos sair daqui instruídos pela Tua palavra, para que nós não venhamos tropeçar, ó Deus querido, na nossa caminhada em Ti, Senhor. Fica conosco, ó Pai, o nosso pedido a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, pode se sentar? Louvado seja Deus. Meus irmãos, os versículos a qual nós lemos vai nos mostrar um cenário em que Jesus Cristo está junto, aliás, Jesus Cristo está num lugar deserto, um pouco mais afastado da cidade, e juntamente com ele está uma grande multidão, um grande número de pessoas. A Bíblia vai nos relatar que eram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, se nós fôssemos contar vamos lá, uma contagem simples aí, que tivesse uma mulher para cada homem, já seria quase mais de 10.000. Se nós pudéssemos colocar aí mais uma criança para cada casal, seria 15.000. 15.000. Então, era uma multidão de pessoas que estavam no lugar deserto, afastado da cidade. E quando nós lemos os versículos, nós conseguimos entender que as pessoas que estavam ao redor de Jesus Cristo, que estavam próximas a Jesus Cristo, eram pessoas que estavam ali com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de necessidade, passando por alguns momentos difíceis na sua vida. Ali todas as pessoas que estavam próximas a Jesus Cristo, todas elas tinham um problema, uma dificuldade, um tipo de defeito. Porque se não tivesse algum problema, se tivesse tudo bem nas suas vidas, dificilmente, se tivesse uma vida financeira tranquila, sossegada, se não tivesse nenhum problema, nenhuma enfermidade, se fosse uma pessoa perfeita, não procuraria Jesus Cristo. Até porque Jesus Cristo não veio para essas pessoas perfeitas. Então, que sentido faria uma pessoa perfeita, sem nenhum problema, com todas as qualidades, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade
vida procuraria Jesus Cristo? Que sentido teria? Se a pessoa é perfeita, ela não tem problema, então ela não procuraria Jesus Cristo. No pensamento humano é dessa forma. Mas primeiro, nós não somos perfeitos, não existe ninguém perfeito na face dessa terra. Segundo, as pessoas que se consideram sãs, elas não procuram a Jesus Cristo, porque simplesmente não conhecem de fato a Jesus Cristo. Porque se elas conhecessem de fato a Jesus Cristo, por mais que elas não tenham problemas, por mais que elas não tenham dificuldades, por mais que elas não tenham lutas no decorrer da sua vida, que é raro isso acontecer, se elas conhecessem a Jesus Cristo, aleluia, se tivesse a oportunidade de ouvir um pouco, de parar para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem a oferecer, eles, aleluia, deixariam todas as suas regalias, deixariam todo o seu dinheiro, deixariam tudo aquilo, aleluia, que o mundo pode oferecer para viver, aleluia, para viver a vontade de Jesus Cristo, para estar próximo a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, aleluia, não veio só para curar os enfermos. Jesus Cristo não veio só para expulsar os demônios, não. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Mas que vida é essa? A vida que nós vivemos no dia a dia, essa vida que o mundo nos oferece, essa vida que nós temos na face dessa terra, a brevidade da vida na face dessa terra, esse ciclo terreno que nós vivemos, não. Nesta vida nós, aleluia, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, e chega um determinado momento da nossa vida que nós morremos na face dessa terra. Mas o que Jesus Cristo está se referindo não é essa vida. O que Jesus Cristo está, aleluia, a oferecer, e o que Jesus Cristo fez na face desta terra, foi para que nós tivéssemos vida com abundância, mas a vida eterna com abundância. Porque nós bem sabemos que nós não estamos limitados a viver da face dessa terra. Haverá um momento, aleluia, em que a eternidade irá nos alcançar, ou nós alcançaremos a eternidade. A diferença é, aleluia, como nós passaremos a eternidade. Se nós passaremos com vida em abundância, ou se nós passaremos, aleluia, na morte eterna, que é fogo do inferno. Jesus Cristo, quando olha aquela multidão, Ele tem compaixão daquelas pessoas. Ele viu que ali tinha pessoas necessitadas. E por conta disso, Jesus Cristo curava, Jesus Cristo libertava, Jesus Cristo fazia inúmeras coisas para aquelas pessoas. Em um determinado momento, um determinado período, já tarde, os discípulos chegam até Jesus Cristo e falam: olha, Senhor, libera essas pessoas para que elas vão para as suas casas, porque não tem que comer, aqui não tem alimento, nós não temos alimento para oferecer e elas vão passar fome. Eu tenho certeza, talvez tenha chegado um discípulo e falado: olha, Senhor Jesus, essas pessoas que aqui estão, elas não têm nada, elas não comeram nada antes de vir para cá. Tem pessoas aqui, Senhor, que já faz uma semana que não tem um alimento dentro de sua casa. Se o Senhor não liberar elas para comer em algum lugar, para pedir alguma coisa, algum alimento, elas irão passar mal aqui, vai ter problemas. Mas aí Jesus Cristo falou: viu, não devemos fazer isso. E eu entendo porque que Jesus Cristo disse: olha, nós não devemos fazer dessa forma. Dê vocês a esta multidão de comer. Eu entendo Jesus Cristo, aleluia, porque se aquelas pessoas saíssem de perto de Jesus Cristo, sabe-se lá Deus como elas iriam sobreviver. Então Jesus Cristo entendia que estar perto dele era melhor do que essas pessoas estar longe dele. Porque, meus irmãos, quando uma pessoa conhece a Jesus Cristo, tem uma vida com Jesus Cristo,
No decorrer do caminho, essa pessoa, aleluia, talvez vacile ou se desmotive no decorrer da caminhada, ou talvez não tenha tido de fato encontro com Jesus Cristo. Quando ela se afasta de Jesus Cristo, a tendência era ela voltar pior do que ela estava. Então, estar longe de Jesus Cristo naquela situação seria pior. Por quê? Porque Jesus Cristo sabe de todas as coisas. Ele sabia o que ele iria fazer naquele momento. Os discípulos não sabiam o que Jesus Cristo estava, aleluia, pensando o que Jesus Cristo ia fazer. Mas, aleluia, Jesus Cristo sabia exatamente o que fazer. E Jesus Cristo entendeu: se esse povo sair daqui, eles não verão, aleluia, aquilo que eu farei de fato sobre a vida deles. Então Jesus Cristo falou: dê vocês a eles, vocês a eles o que comer. Aí eu vejo um pouquinho, aleluia, Jesus dando chamando um pouco a atenção dos discípulos, fazendo com que os discípulos entendessem um pouquinho como que é estar ao lado de Jesus Cristo, fazendo os discípulos se mexer um pouquinho, porque muitas das vezes, aleluia, nós esperamos em Jesus Cristo, mas muitas das vezes Jesus Cristo, aleluia, nos coloca em situações, nos coloca em momentos para que nós venhamos nos mover, para que nós venhamos ter atitude. E a atitude daqueles discípulos era procurar alimento. Mas é claro que os discípulos, eles não tinham também alimento. Então o que os discípulos foram fazer? Foram procurar alimento. E lá encontraram, nós vamos ver em outro texto, encontraram um menino lá que tinha 5 pães e 2 peixes. E pegaram, aleluia, esses pães e 2 peixes e levaram até o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, aleluia, fez a multiplicação que todos nós conhecemos. Jesus Cristo agora faz, aleluia, a oração, eleva, aleluia, aquele alimento para o céu, consagra a Deus. E depois disso, aleluia, dá aos discípulos, e os discípulos passam a distribuir para a multidão. E quando, interessante é, meus irmãos, que Jesus Cristo não dá direto à multidão, ele dá aos discípulos. E os discípulos é que servem. Então o milagre estava acontecendo enquanto os discípulos estavam distribuindo. Olha só. Meu Deus, aleluia. O milagre estava acontecendo quando os discípulos estavam distribuindo. Jesus Cristo, aleluia, consagrou a Deus, entregou nas mãos dos discípulos e deu o privilégio, a oportunidade dos discípulos verem o milagre acontecendo pelas suas próprias mãos. Meu irmão, andar com Jesus Cristo te faz viver situações, te faz passar por situações, aleluia, para você entender que Ele é Deus na sua vida e que Ele, aleluia, te coloca como instrumento nas mãos dEle. Deus, aleluia, te coloca na frente de pessoas, coloca em ambientes para que você seja um milagre naquele ambiente, para que você seja a fonte de milagre para aquela pessoa. Jesus Cristo, aleluia, Ele é capaz de fazer por si só, mas Ele faz questão de nós, discípulos do Senhor, estar ao lado dEle para ser canal de bênção para as outras pessoas. Jesus Cristo, aleluia, lança essa estratégia e alimenta toda a multidão. E agora toda a multidão, ela está alimentada, ela está curada, ela está alegre e feliz. O seu pensamento agora é de esperança. O seu pensamento agora é de alegria. Não se preocupa com o que vai acontecer no dia de amanhã, porque sabe que Jesus Cristo, aleluia, supre as suas necessidades. Aleluia. Qual é o pensamento daquela multidão agora? É servir, é seguir a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, aleluia, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo. Jesus Cristo não faz questão só de curar, ou só de alimentar, ou só de trazer alegria, não. Quando nós estamos próximos de Jesus Cristo, quando nós estamos perto de Jesus Cristo, Ele faz a obra completa. Ele cura, Ele alimenta, Ele traz o sorriso novamente, Ele traz a esperança e dá vida e vida com abundância. Jesus Cristo, aleluia, não faz nada pela metade. Jesus Cristo faz exatamente, aleluia, tudo, aleluia, que está no teu coração para fazer sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que Ele faz, aleluia, é perfeito e agradável. É perfeito. Jesus Cristo é perfeito em suas atitudes. Por que Ele, aleluia,
aleluia, faz questão de fazer tudo de forma correta. Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Jesus Cristo tinha compaixão. E estar com Jesus Cristo, aleluia, é sinal que tudo vai ficar bem no decorrer da caminhada. É claro que vai passar por momentos difíceis. O cenário era de problema. O cenário era de deserto. O cenário era de enfermidade. Era de fome. Mas Jesus Cristo resolveu todo esse cenário. Se nós fôssemos olhar pelos olhos naturais, pelos olhos humanos, se não fosse Jesus Cristo que estivesse ali naquele lugar, se fosse uma outra pessoa qualquer que estivesse ali apresentando algo, ou sei lá, palestrando alguma coisa, nós, aleluia, tenho certeza absoluta que quando chegasse no meio do discurso as pessoas iam se dispersar. Mas não era uma pessoa qualquer que estava ali. Era Jesus Cristo que estava ali. E Jesus Cristo, aleluia, ele tem uma capacidade de cativar as pessoas. Que muitas das vezes nós vamos ver nos textos bíblicos que muitas das vezes Jesus Cristo não precisava falar absolutamente nada. Jesus Cristo, aleluia, apenas com um olhar, apenas com um gesto, apenas com uma atitude, ensinava muitas coisas aos discípulos. E os discípulos ficavam admirados por tudo aquilo que Jesus Cristo fazia. Meus irmãos, essa história me direciona a um pensamento de que no decorrer do culto nós ouvimos os louvores que aqui foram entoados. Nós ouvimos a palavra oficial do Salmo 91. E nós sabemos, aleluia, que Deus de fato Ele é fiel. Nós, quando nós estamos debaixo da proteção de Jesus, de Deus, debaixo da proteção do nosso Senhor, nós não precisamos temer nada. Deus, Ele é fiel sobre todas as coisas. Tudo que Ele programou, projetou para as nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Então habitar, aleluia, em Jesus Cristo é motivo de descanso. Foi falado muito aqui, aleluia, sobre confiar em Deus, em louvá-lo, em adorar independente das circunstâncias. Mas por que adorar o Senhor? Porque confiar nele é exatamente porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. Porque nós vimos agora, aleluia, lá em Mateus capítulo de número 14, na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus Cristo, Ele faz, aleluia, o completo nas nossas vidas. Ele não deixa nada sem fazer. Ele faz a obra por completo. Então não precisa se desesperar, não precisa, aleluia, perder o sono. Precisa apenas confiar em Jesus Cristo e tentar ficar o mais próximo possível dele. Quando a situação estiver tranquila, se aproxime dele. Quando a situação estiver difícil, se aproxime dele. Quando chegar o deserto, esteja perto de Jesus Cristo. Quando chegar a enfermidade, esteja perto de Jesus Cristo. Quando chegar a opressão, esteja perto de Jesus Cristo. Quando a mente estiver bagunçada, procure a Jesus Cristo. Porque, aleluia, nessas coisas, aleluia, louvado seja Deus que nos falta muitas das vezes. Jesus Cristo, Ele é fiel e poderoso para completar a obra sobre as nossas vidas. É por isso que nós devemos ser crentes até o fim. É por isso que nós precisamos perseverar até o fim. Porque se nós, aleluia, deixarmos as situações, as adversidades ao nosso redor, se nós olharmos para o deserto, se nós olharmos para a enfermidade, nós não iremos conseguir caminhar. Nós iremos ficar no meio do caminho. Eu fico imaginando algum daqueles da multidão que estava enfermo, estava com dificuldade para andar. Talvez, aleluia, se ele tivesse pensado, bom, eu não consigo andar, eu vou ficar aqui mesmo perto da cidade, vou ficar aqui na porta da cidade, vou ganhar minha esmolazinha e está tudo bem. Se ele não fosse até Jesus Cristo, ele não seria curado.
mas, aleluia, apesar de se preocupar com a enfermidade, ele não levou em consideração, não deixou que a enfermidade fosse, aleluia, empecilho para que ele chegasse até Jesus Cristo. Então, mesmo enfermo, ele foi até Jesus Cristo. E quando ele conheceu a Jesus Cristo, quando teve um encontro com Jesus Cristo curou a sua enfermidade, curou a sua situação, curou o seu coração, curou a sua mente. E agora ele está, aleluia, como um soldado de pé diante de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Para onde o Senhor for, eu irei. Eu fico imaginando essas situações, pessoas que estavam ali oprimidas por Satanás. Aleluia, o demônio batendo de um lado para o outro. Aleluia, a família desesperada, já sem esperança, querendo trancafiar em algum lugar. Já era, acabou. Deixa aí trancafiar. Não! Soubemos de uma novidade na cidade, no tal de Jesus Cristo. Vamos levar até Ele. Tem esperança em Jesus Cristo. Nós estamos ouvindo que Ele tem trazido alegria para famílias, tem trazido alegria, aleluia, no ambiente que estavam lá. Pega o endemoniado, leva até lá, até Jesus Cristo. Jesus Cristo liberta o endemoniado, aleluia, louvado seja Deus. Capacita agora o endemoniado, que era endemoniado, agora passa a ser um soldado de Cristo, levar a palavra, levar a mensagem, conquistar, aleluia, através da palavra de Jesus Cristo, uma cidade inteira. Jesus Cristo faz a obra por completo. Então, meus irmãos, nessa noite, que nós possamos entender a palavra de Deus nessa noite, de que Ele é fiel para fazer a obra por completo nas nossas vidas. Eu estou servindo a Deus há tanto tempo, mas tem algumas coisas na minha vida que não está resolvido, tem alguns problemas que eu não consigo resolver, ou que é muito tempo já que a solução não aparece. Deixa com Jesus Cristo, continua servindo a Ele, continua fazendo a vontade dEle, porque no tempo dEle, aleluia, não nem digo que é o tempo certo, o tempo correto, mas é no tempo de Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Algo vai acontecer sobre a sua vida, mas você precisa permanecer na presença de Jesus Cristo. Santo Deus. Tanto tempo servindo a Deus e nada acontece na minha vida. Confia nele, descansa nele, Ele é teu refúgio. Vai acontecer, aleluia, coisas extraordinárias no decorrer da nossa vida. Vai acontecer mudanças, vai acontecer problemas, vai acontecer ventanias. Mas se você estiver em Cristo Jesus, pode vir o que vier, meus irmãos. Nós vamos, aleluia, pegar o verso de número 7 e poder cantar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas, aleluia, tu não serás atingido. É o que o Salmo 91, aleluia, nos relata no seu verso 7. Louvado seja Deus. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque é Deus que está contigo. É Jesus Cristo, aleluia, que está lá na tua casa, na tua família. Mas se levantou o inimigo contra a minha casa, contra a minha família. Os meus filhos estão, aleluia, afastados. Meus filhos não querem saber de Jesus Cristo. Você está na presença dele? Deixa ele fazer. Porque, aleluia, praga alguma pode chegar à sua tenda, se Jesus Cristo estiver sobre ela. Ninguém pode, aleluia, louvado seja Deus. O exército inimigo não pode ir contra a sua vida, porque maior é aquele que está com você. O profeta fala para o seu, você viu? Abre os seus olhos. Fala para Deus: Deus, abre os olhos dele, para ele contemplar o que está conosco. Está lá desesperado, olha o tamanho do exército da vida, você não está preocupado? O profeta, Senhor, abre os olhos dele. Aí eu abro os olhos e olha, abre a boca. É maior que está conosco mesmo. Fica imaginando, está de boa, estamos sossegados, deixa vir. Né, profeta? Deixa vir. Deixa vir, meu filho. Deixa vir, porque maior é o que está conosco. Meus irmãos, maior é aquele que está contigo. Temos que permanecer na presença do Senhor Jesus, independente das circunstâncias da nossa vida. Se está bom, temos que estar na presença dele. Se está ruim, temos que estar na presença dele. Se não está legal, se o pensamento é de desânimo,
dá um jeito aí, dá uma chacoalhada, peça misericórdia do Senhor Jesus, vem se arrastando, mas não deixa de vir para a presença dele, porque ele é fiel para completar a obra sobre as nossas vidas. Que você possa guardar esta palavra no teu coração. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Deus, ele é fiel, meus irmãos. E eu tenho a certeza que se nós permanecermos na presença dele, ele suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus possa falar melhor aos nossos corações, que o Espírito Santo fale ainda mais aos nossos corações, e que nós possamos a cada dia sermos perseverantes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esta palavra. Senhor Deus e Pai, aqui mais uma vez estamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos concede. Queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, pelas soluções dos problemas, pela direção, ó Pai. Por muitas das vezes, ó Deus, que nós não sabemos o que fazer, o Senhor sempre vem com a resposta. Que nós possamos continuar, Senhor, firmes na caminhada, diante da Tua presença, sem esmorecer, ó Pai querido.